Muito bem, senhores. Indo para agora o segundo momento desse meu conteúdo. Nós vamos falar do quê? Se está lá para julgar, enfim, esses temas, nós temos que ver que o legislador está querendo correr atrás do prejuízo. Tá? Diria, a expressão é horrível, né? Correr atrás do prejuízo, mas ficou consagrado no futebol. Enfim, não é correr atrás do prejuízo, né? É correr atrás do lucro, não do prejuízo. Mas, enfim, a expressão está consagrada, fica lá. O legislador está querendo correr atrás do prejuízo. E vejam só, nós temos várias tentativas, não é só no Brasil, né, senhores? Tentativas no mundo inteiro. Tá? Tanto que a União Europeia acabou de lançar aqui uma seção, uma legislação regulamentando a vida na internet. Tá? A Alemanha também teve uma regulamentação, não tão assim profunda, mas regulamentou, que tentou regulamentar redes sociais, inclusive agora a moderação de conteúdo. Tá? Eu já mencionarei no decorrer desse encontro ainda. Tá? Os Estados Unidos estão discutindo na Suprema Corte se sim ou se não, se deve ou se não deve. Só que como é um sistema mais liberal, onde as big techs na realidade dominam, né? Foram a maior parte delas criadas lá, nesse sistema liberal há toda uma proteção à liberdade. Então a Suprema Corte já teve que analisar um caso muito interessante, não analisou mérito ainda, mas ele analisou o quê? Caso de denúncia, né, de um pai que teve o filho morto por terroristas lá num atentado em Paris, em que ele dizia, né, alegava que a plataforma, no caso do YouTube, não sei se vai derrubar o meu vídeo aqui, espero que não, mas enfim, se derrubar é censura. Aí tá o Marco Civil da internet, puro, clássico, censurou dele, vai moderar o conteúdo porque eu tô falando mal dele, mas enfim, o YouTube deveria ter moderado o conteúdo e não deixado com que vídeos de arregimentação, vídeos de criação, de incentivo à participação em células chamadas aqui, né, terroristas, fossem propagadas. Então ele fala, YouTube, você deu o meio. Você ensinou a ter arma, ensinou isso, ensinou aquilo, ensinou os atentados. E o meu filho perdeu a vida num desses atentados em que eles foram educados pela sua plataforma. Então você tem que ser responsabilizado. É polêmico, né? Bem polêmico, até que ponto existiria essa responsabilidade civil da plataforma, mas o que interessa é que a Suprema Corte ia analisar e acabou por não analisar. Ela não entrou no mérito da discussão. Ela simplesmente, agora em 2023, salvo engano, ela simplesmente disse que não ia analisar o caso, o mérito do caso. Tá? Não deu procedência, como seria no Brasil, procedência aos pedidos, mas porque ela não analisou o pedido propriamente dito. Ela está esperando outro julgamento para analisar esse caso. Então, tanto no Brasil quanto no exterior, nós temos essa discussão da responsabilidade das plataformas pelos conteúdos gerados. Pois bem, as várias tentativas nós temos aqui o PL da fake news, enfim, né, que daí já é uma mistura política, vira uma bagunça, enfim, mas é o campo da política, né? O legislativo está analisando o PL da fake news, não vai para frente, e acho que o julgamento do STF pode dar até um rumo para esse projeto de lei. Nós tivemos uma medida provisória que vinha lá dentro do Marco Civil da internet também, uma medida provisória que veio vigorar por pouco tempo, né, em que estabelecia a responsabilidade civil das plataformas, ditava as regras para as plataformas digitais, também caiu, morreu na casca, foi derrubada. Enfim, nós temos vários projetos de lei em prosseguimentos e agora nós temos aqui o anteprojeto do Código Civil, que vem trazer o que de novidade? Aqui, com relação ao tema que estou tratando, a responsabilidade civil das plataformas digitais. Então, inserida lá no chamado direito digital, direito civil digital, o livro 6 do anteprojeto. E quais são aqui os parâmetros, muito rapidamente, senhores, só para mencionar para vocês, esse livro 6 do direito civil digital, ele quer o quê? Quer tentar regulamentar de forma mínima esse espaço virtual utilizado. Então, ele vai tratar de neurodireitos, espaço para um outro vídeo sobre esse assunto, o que são esses neurodireitos lá que estão defendidos aí pelo Elon Musk. Depois ele vai regulamentar a situação jurídica digital, o que seria uma situação jurídica digital, vai regulamentar quais são os documentos digitais, a forma de que os cartórios podem utilizar para ter validade, aceitar documentos digitais, enfim, nós temos a herança digital, que não está no livro do direito civil digital, mas está lá no capítulo de sucessões, mas tem total conexão com o livro 6 do direito civil digital, enfim. Senhores, e esse livro 6 do Direito Civil Digital vai ter, então, essa intenção de regular minimamente o espaço virtual,
Os fundamentos dele, já do início, deixam claros que é um respeito aos direitos fundamentais, dentre os quais os direitos de personalidade, entre eles a honra, a intimidade, a vida privada, a imagem, a liberdade de expressão, a liberdade de informação. Além disso também a livre iniciativa, o desenvolvimento e a inovação, que é importante, e a inclusão social, além de, claro, os respeitos aos direitos humanos, que eu chamo de direitos fundamentais. Tá? Estabelece ainda, tenta estabelecer esse livro 6 do Direito Civil Digital, via assim, um panorama só geral, tá, senhores? Leiam ele, o anteprojeto que é muito interessante, vetores de interpretação para o juiz. Vai falar, ó, vou estabelecer uma orientação para você interpretar os fatos. Como é que você tem que interpretar um fato jurídico, um ato jurídico no mundo digital? E ele tenta dar aqui vetores de interpretação. Além disso, um ponto interessantíssimo que tem total ligação com o meu tema, com esse tema que estou apresentando para vocês, é o da qualificação das plataformas, como algumas como plataformas de grande alcance. Quer dizer o quê? Essa plataforma de grande alcance é aquela plataforma com mais de 10 milhões de usuários mensais. Aqui então estão incluídos, né, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Né? Então aqui Mercado Livre, Amazon. Então você tem mais de 10 milhões de usuários mensais. Essas plataformas aqui digitais terão algumas obrigações a mais, tá, senhores? Algumas obrigações a mais. Quais seriam elas? Seriam, então, por exemplo, processos de auditoria. Nós temos ali alguns processos de auditoria que podem ser exigidos para a identificação de riscos sistêmicos. Então é importantíssimo qualificar essa plataforma com grande alcance, porque eu vou estabelecer para ela alguns deveres a mais do que eu estabeleço para os réis mortais, para aquelas plataformas pequenas. Por exemplo, nós temos aqui plataformas também de pequeno alcance. Uma empresa que cria um site, um app aqui no celular para fazer aqui intermediação, né, de contratação de mão de obra. Veja, tem lá 10 mil usuários mensais. Eu não vou estabelecer as mesmas regras daquelas plataformas de grande alcance. Então, isso é importante, tá? A qualificação. E depois nós temos um capítulo ali, só um livro, o livro aqui, capítulo 2 do livro 6, já diz do direito das pessoas. E ele vai estabelecer reconhecimento da identidade e da presença e liberdade do cidadão no mundo digital, proteção de dados e informações pessoais, tais como está na LGPD, nada de novo. Também garantia dos direitos de personalidade em todas as suas expressões. Está aqui só concretizando o que já está no Código Civil, também está principalmente na Constituição Federal. Quer garantir no inciso 4º aqui do primeiro artigo já desse capítulo 2, a liberdade de expressão, de comunicação e de manifestação do pensamento, como não poderia ser diferente, mas o importante, no inciso 5º, nesse capítulo 2, tá? Só fazendo um parênteses, não tem ainda números, porque isso é um livro novo. Então não sabemos aonde ele vai ser inserido, tá? Então não tem número, não é 2049, 2050, não tem, tá? Ele termina em 2048, daí a gente não tem um livro novo aqui, o número. Mas aqui no inciso 5º, então, nessa abertura do primeiro artigo do capítulo 2, não do capítulo 1, né? Do livro 6, nós temos aqui o inciso 5º, o quê? O acesso a mecanismos de justa composição e de reparação integral dos danos em casos de violação de direitos no âmbito digital. Por que é importante esse inciso 5º? Porque eu tenho que proporcionar aqui mecanismos de reclamação e mais de prevenção e reparação dos danos. Eu não posso ter aqui uma ofensa e não conseguir falar com ninguém. Ou ele quer tirar essa possibilidade de ter que ir ao judiciário e mais. Mas, além disso, eu tenho que criar mecanismos de facilitação dos direitos. Então, é importante. Já vou falar mais disso um pouquinho mais à frente. Continua ainda esse capítulo aqui no capítulo 2, tá? Da plataforma da pessoa no ambiente digital, aqui do livro 6 do Direito Civil Digital, os deveres dos provedores. E ele inicia falando o seguinte: é dever de todos os provedores, tá? Seja de conexão ou seja aqui de conteúdo, e usuários do ambiente digital, inciso 1º, vejam só que interessante, responder de forma objetiva pelos danos que seus atos e atividade causarem às pessoas. Senhoras e senhores, olha que importante modificação que pode ou não vir a ser aqui aprovada, mas olha que importante alteração. Ele está dizendo o seguinte: você, provedor, mas também você, usuário, tá? Ele está incluído no mesmo caso. Você faz um comentário, você também vai responder objetivamente. Mas com relação à plataforma, estou falando de plataforma, responsabilidade civil das plataformas, então ele está falando do anteprojeto. Você, provedor, responderá objetivamente pelos danos causados. Então o STJ mesmo lá antes do Marco Civil da Internet falava que não.
a responsabilidade ainda será subjetiva, né, pela moderação do conteúdo, porque o conteúdo pode ser subjetivamente, depende de interpretação. Então não é baseado no risco. Ou aqui o projeto do Código Civil vai falar, não, você vai responder pelo risco que você cria. Então você responde de forma objetiva, ok? Continuando aqui, senhores, as plataformas devem aqui adotar medidas para quê? Para prevenção de danos e mitigação desses próprios danos. Então veja que interessante esse artigo aqui, já lá no capítulo 4 desse livro 6. Então eu estou caminhando, tá? Estou aqui resumindo no que nos interessa para a responsabilização das plataformas digitais. Diz esse artigo, é assegurado a todos o direito a um ambiente digital seguro e confiável, baseado nos princípios gerais de transparência, de boa-fé, da função social e da prevenção dos danos. Além disso, diz o parágrafo único, as plataformas digitais devem demonstrar a adoção de medidas de diligência para garantir a conformidade dos seus sistemas e processos com os direitos de personalidade e os direitos à liberdade de expressão e de informação. Vejam só agora o final, incluindo a realização de avaliações de riscos sistêmicos para a mitigação e prevenção do dano. Então aqui o legislador, no anteprojeto, aqui a comissão quer falar o seguinte, veja, você tem o dever de prevenir e mitigar os danos. Não deixe nem nascer o dano. E como é que você, plataforma, pode fazer isso? Você pode ter sistemas internos de identificação de riscos chamados sistêmicos. Então, se eu estou vendo lá que um determinado programa que eu fiz, então, por exemplo, o programa do Roblox que eu falei ali, das crianças, um jogo está proporcionando com que terceiros se infiltrem e comecem a potencialmente aqui assediar crianças e adolescentes sexualmente, eu tenho que verificar isso e mitigar esse risco fazendo o quê? Vou tirar do ar. Retiro do ar o jogo, o conteúdo, eu modero esse conteúdo. E hoje já acontece isso, né? Já tem moderadores de conteúdo dos jogos. Isso tem, porque são todos, a maioria desses jogos grandes, né? Nós temos os jogos ao vivo e é o que demais dá aqui publicidade e também dá retorno para a empresa que desenvolveu o jogo. Então já tem um moderador de conteúdo lá. Mas enfim, tem moderadores por inteligência artificial. Mas ela deve identificar para tentar o quê? Prevenir os danos e mitigar os riscos, a potencialidade desses danos. Então se eu não conseguir prevenir, mas eu estou vendo que um conteúdo ofensivo está lançado, eu tiro ele do ar. E daí eu mitigo o dano. O dano já existiu, mas eu estou diminuindo a possibilidade da extensão desse dano. Então é interessantíssimo. Deixe-me continuar já para ir para o final para a responsabilidade civil propriamente dita. Termos de uso das plataformas com a moderação do conteúdo, o que diz lá o anteprojeto. Ele fala o seguinte, aqui o artigo é grandão, tá? Então a gente já está indo para o final, não se preocupe, tá? Vamos lá. As práticas de moderação do conteúdo devem respeitar a não discriminação e a igualdade de tratamento. Então aqui eu não quero ter discriminação, principalmente algorítmica, né? Só te mando o que você gosta, só te mando porque você é branco, você é negro, você é japonês, você é polaco, não interessa. Eu não quero ter essa discriminação e eu quero ter igualdade de tratamento. Dizendo ainda, então, as práticas de moderação devem garantir liberdade de expressão e pluralidade de ideias. Mais uma vez advertindo aqui o legislador ou os criadores do anteprojeto, facilitando a prevenção e mitigação de danos. Então, as práticas de moderação do conteúdo devem facilitar a prevenção e a mitigação dos danos. Diz o parágrafo 1º, as plataformas digitais devem demonstrar a adoção de medidas de diligência para mitigar e prevenir a circulação do conteúdo ilícito, nos termos do seu regulamento. Então, vejam, elas têm que adotar medidas de diligência para mitigar e prevenir a circulação do conteúdo ilícito. Além disso, diz o parágrafo 2º, devem ser assegurados mecanismos eficazes de reclamação e de reparação integral dos danos para permitir que as pessoas afetadas pelo conteúdo ilícito somente notifiquem a plataforma digital. Veja, não está falando aqui, notifique judicialmente, tenha 2 decisões judiciais, 3 decisões judiciais, para daí eu retirar esse conteúdo do ar. Fala, não. Devem ter mecanismos eficazes de reclamação e também de reparação integral. Quer dizer, eu tenho que entrar na página e está facilmente localizável lá ou aonde eu devo reclamar para que eu notifique a plataforma e ela retire o conteúdo. Por meio de acesso ao canal de denúncias em seu idioma local, não é em inglês, não é em japonês, não é em coreano, é no idioma, se no Brasil o jogo está no Brasil, a plataforma está no Brasil, tem que ser em português, devendo ser notificados sobre o resultado de sua reclamação. Parágrafo 3º, senhores, para finalizar esse artigo, demonstrado o conhecimento
pela plataforma sobre a potencial ilicitude do conteúdo mediante a notificação eletrônica do interessado, então deverão ser adotadas as providências necessárias para a indisponibilização do conteúdo. Então aqui o que eu quero chamar a atenção, mais uma vez estamos falando de prevenção e mitigação dos danos. Depois, eu tenho que ter canal de acesso fácil para reclamar. Qualquer notificação, poderia ser por papel, né? Notificação escrita, mandada pelos correios? Não. Entra no canal de denúncia. Tem o canal de denúncia. Aliás, é isso que estabelece aqui a reforma lá na legislação alemã, tá? Estabelecendo a facilidade da denúncia para retirada do conteúdo potencialmente ofensivo do ar. E aqui também as diretrizes da comunidade europeia também estão caminhando para esse sentido. Então a ideia é essa. Canal fácil para eu reclamar e mais canal fácil para eu me reparar o dano. Então você tem que ter esse canal fácil. Finalizando ali dizendo que esses mecanismos têm que ser eficazes para que saia esse conteúdo do ar. Continua o anteprojeto falando de auditoria de riscos sistêmicos. Elas têm que passar por auditorias para a identificação de riscos sistêmicos, e isso é importantíssimo, para chegar propriamente na responsabilidade civil das plataformas para a gente finalizar. A proposta do anteprojeto diz aqui no capítulo específico, lá no capítulo 4, lá do livro 6, vai falar o seguinte: as plataformas digitais podem ser responsabilizadas, tanto administrativa quanto civilmente. Quando? Inciso 1º e 2º. Inciso 1º, pela reparação dos danos causados por conteúdos gerados por terceiros, cuja distribuição tenha sido realizada por meio de publicidade na plataforma. Veja que interessante. O inciso 1º está falando o seguinte: olha, em tese você pode ser responsabilizado por conteúdo publicado por terceiro. Deveria ser ele, mas se ele não tem, se você não consegue identificar, se você não consegue dizer como que esse indivíduo criou aquela página, enfim, você vai responder de forma objetiva, né? Mas fala o seguinte, principalmente diz aqui o seguinte, ó, ela será responsabilizada, pode ser responsável pela reparação dos danos pelos conteúdos gerados por terceiros, cuja distribuição tenha sido realizada por meio de publicidade na plataforma. Quer dizer o quê? Lembram lá que eu falei de que alguns conteúdos são mais sensíveis, são mais, às vezes, até amorais e morais, ou são aqui relacionados a temas bem críticos da sociedade, e o indivíduo vai lá e impulsiona, ou a própria plataforma desenvolve com o seu algoritmo a necessidade do impulsionamento para chegar mais, porque quando chega a mais pessoas compartilham, mais pessoas visualizam, e as empresas de publicidade vão lá, opa, eu quero esse influenciador, eu quero essa página, eu quero esse meio de comunicação. Então aqui eu estou, por meio de publicidade, impulsionando conteúdo potencialmente ilícito. Então ela pode ser responsabilizada quando ela tenha recebido por isso. Criei um risco, automaticamente eu respondo por esse risco. E qual seria, então, a segunda hipótese? Pelos danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros, mesma hipótese, quando houver descumprimento sistemático dos deveres e das obrigações previstas nesse código, aplicando-se aqui o sistema de responsabilidade civil nele previsto. Vejam só, descumprimento sistemático dos deveres e obrigações. E aqui entra essa questão da identificação de riscos sistêmicos, dos processos de auditoria. O que eu estou fazendo para a verificação desse conteúdo ilícito? Eu estou fazendo algo? Veja, se eu fiz algo, eu demonstro para a auditoria, se eu melhorei, eu retirei aquilo do ar, eu tirei esse jogo não faz parte mais dos meus produtos, enfim, aí eu não vou ser responsabilizado. Agora, se eu, plataforma, continuo deixando, por exemplo, entra lá uma OLX, várias fraudes, utilizando os dados da própria OLX, ou então ela vê anúncios claramente falsos, que geram vários golpes e ela não retira, ela sabe disso, e porque sabe que não vai ser responsabilizado pelo conteúdo gerado por terceiro, tá? Porque não tem uma notificação judicial, segundo o artigo 19 do Marco Civil da Internet, então aqui o anteprojeto que fala o seguinte, não, isso não vai te exonerar. Você vai sim ser responsabilizado, por quê? Porque nesse caso você descumpriu sistematicamente os seus deveres e as suas obrigações, gerando risco para terceiros. Senhores,
essa intenção do Código Civil, aqui para mim, né, então tem várias críticas, eu mesmo acho que a gente pode evoluir, mas é assim, é um caminho legislativo que é perigoso, que é complicado, não temos ainda uma medida aqui, o Marco Civil da Internet demorou 6 anos para sair e vem com vários questionamentos, nós temos aqui, não temos ainda uma regulamentação firme, então aqui eu acompanhei as discussões, era o que dava para se fazer à época, não sei como vai tramitar aqui esse projeto, esse anteprojeto, não era projeto ainda, né? Na época que virava ainda é um anteprojeto, esse anteprojeto se virar e virar projeto ou não, se esse livro vai cair ou não, se ele fica ali na discussão ou não, mas se ficar, já é uma evolução. E aqui eu digo que me parece que nós estamos lá tentando resgatar o náufrago, resgatar a vítima e o seu companheiro aqui, o Wilson, né? Resgatar estes dois lá daquela ilha isolada. Eu estou querendo fazer com que ele volte para a comunidade, para que ele volte para o continente, seja abraçado, essa vítima seja aqui acobertada pela proteção do sistema do direito civil, do sistema do direito do consumidor. Hoje é inadmissível, né? Apesar do Marco Civil da Internet falar que tem que respeitar as regras de relações de consumo, apesar de sabermos que essas relações aqui são eminentemente, na grande maior parte das vezes, são realizadas ou no âmbito do CDC, nós estamos vendo lá consumidores, inclusive os consumidores por equiparação, por exemplo, aquela senhorinha. A senhorinha que não tinha rede social, ela é uma consumidora por equiparação do artigo 17. Tá? Ela é uma consumidora por equiparação. Só que a ela não seria reconhecido no âmbito do Marco Civil da Internet, pelo artigo 19, o direito à indenização. Porque a plataforma notificada retirou o conteúdo do ar. Mas e o dano que ela sofreu? E todo aquele xingamento, toda a cara feia dos moradores, dos vizinhos, falava essa velha louca aí que tá roubando dinheiro da mãe ainda, vem fazer uma página na internet xingando tudo quanto é vizinho. Olha que grave, que loucura, podia gerar a morte de pessoas. Ou então esses jogos aí que são jogos que praticam elementos para levar pessoas a cometer atos contra o seu próprio corpo. E eu não vou falar que é tempo que aí sim o YouTube derruba. Enfim, olha a gravidade desses fatos. Nós temos que resgatar lá o náufrago, nós temos que tirar ele lá do isolamento, dar-lhe acobertamento e o projeto aqui de revisão do Código Civil me parece que está tentando fazer isso. Se está no caminho certo ou não, para mim parece que está no caminho certo, mas se vai conseguir dar conta, não sei, mas é uma tentativa, ok? É uma das tentativas. E espero que outras tentativas, aí, como o PL da Fake News, enfim, e espero que o Supremo também julgue agora esse caso e nos dê mais fortalecimento na defesa da responsabilidade das plataformas digitais. Então esse é o panorama, senhoras e senhores, do responsabilidade civil das plataformas digitais. A aula aqui tinha que ser densa, eu tenho vários outros exemplos que serão dados por mim mesmo, tá? Gravação aqui de casos, como disse, acompanhe aqui, continue acompanhando aqui também lá no Leonardo Agostinho 76, lá no Instagram. Eu vou falar de vários casos, né? Casos por exemplo, de pessoa que foi excluída do jogo e entrou com ação contra porque o moderador de conteúdo a excluiu do jogo. Falando, não, isso é uma pena, não existe pena perpétua no Brasil, então você me excluiu perpetuamente do jogo, porque eu estava ganhando demais. Enfim, eu vou explicar essa decisão, é interessante, tá? Então, assim, temos uma decisão com relação a isso, que é aqui, responsabilidade civil ou não das plataformas digitais. Tem esses casos de golpes por LX, o golpe do LX bem conhecido, muita ação na justiça, temos aqui golpe via Mercado Livre, temos aqui fraudes no Instagram, vários amigos meus sofreram, eu também, né? Tentaram clonar meu WhatsApp aqui, mas daí, graças a Deus, os amigos e a família foram avisados a tempo e ninguém passou dinheirinho para outra pessoa. Enfim, vou trazer esses vários exemplos, vou trazer o caso desse sanduíche das larvas lá de Balneário Camboriú, bem polêmico, vou trazer o caso aqui dessa paródia das motos Dafra, vou trazer vários outros casos do Medical Chloroquine, que já mencionei, para que vocês tenham conhecimento desses várias nuances, desses vários problemas e tenham conhecimento, então, deste conteúdo que eu acho muito interessante. Dito isso, senhoras, eu espero que vocês estejam gostando. Para saber se vocês estão gostando, eu preciso de comentários. Eu preciso que vocês coloquem nos seus comentários se você já foi vítima de um problema via plataforma, se você já viu outros riscos que eu não estou mencionando aqui, que eu também posso não ter visto, me ajude, porque eu gravo outros vídeos e também curta e compartilha, né? Passa para outras pessoas, porque a intenção aqui é difundir conhecimento. Esse pouco conhecimento que adquiro, eu quero difundir. E que espero que seja útil a alguém. E claro, como sempre digo, se você gosta, uma forma de você valorizar o meu trabalho, valorizar esse meu esforço, valorizar esse meu tempo. Veja aqui, eu levei 1h15 para gravar, 1h20 quase para gravar. Não sei se vai em 3 partes, ou se vai uma vez só também, acho que vai tudo uma vez só.
Eu falo para os senhores e senhores, eu estudei mais de 3 semanas a fio. Li muita coisa sobre marketing civil na internet para preparar essa palestra que eu mencionei para vocês, que é o objeto, e para preparar aqui esse conteúdo para vocês. Então eu acho que eu poderia ser recompensado com um like aí, com um compartilhamento, com uma inscrição. Se você está gostando, faça isso. Faça isso porque me motiva e motiva não só eu, vários outros professores aí a criar conteúdos para vocês sobre o direito. Uma área tão maravilhosa e que nós temos aqui que estar sempre habituados a essa discussão de vários temas empolgantes como esse aqui do marketing na internet e da responsabilidade civil das plataformas digitais. Dito isso, um grande abraço e até a próxima.